amores, eu sou a Bia, pra quem não me conhece. É um prazer imenso receber vocês aqui no meu canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Can't Hurt Me, do David Goggins. Então, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, vem comigo! Eu vou começar esse vídeo falando que esse livro tem um espaço especial aqui no meu coração. Ele é um livro incrível, gente. Se vocês não tiveram a oportunidade de ler ou estão pensando em ler esse livro, leiam. Vocês não vão se arrepender. O livro é uma autobiografia e nesse livro ele já aproveita para dar alguns conselhos que são valiosíssimos para nossa vida. Ele inicia o livro contando um pouco sobre a história de vida dele. O David passou por uma infância muito complicada. Ele vivia com um pai abusivo, onde o pai batia na mãe, batia neles também. Eles tinham que trabalhar para o pai. E não era nada fácil, ele relata tudo no livro. E todos esses conflitos dentro de casa geraram muitos traumas para a vida dele. E ele fala também que ele sofreu muito bullying na escola por ser um garoto negro. Ele tinha dificuldade no aprendizado dele. Então foi uma infância muito complicada, cheia de problemas. E aí quando ele começou a crescer, esses problemas refletiam muito na vida que ele tinha. Ele estava obeso, ele não se sentia confortável estando nessa situação. Ele também trabalhava como detetizador e teve um dia que ele estava dentro de um estabelecimento limpando e aí aquelas baratas, sabe, nele, ele olhou para a vida que ele estava tendo, ele estava insatisfeito com a situação, resolveu dar um basta e mudar. O sonho dele era ser um Navy SEAL, que é numa escala de militar, marinheiro naval, fuzileiro naval. É nessa escala, gente. Eu vou pesquisar uma imagem e vou deixar aqui pra vocês entenderem melhor, porque eu tô falando assim leigamente, né? Não sei muito bem. Mas enfim, ele gostaria de ser um Navy SEAL e para isso ele precisaria de uma formação dentro do exército e o primeiro treinamento é da Hell Week. Quem já assistiu esses programas de treinamento militar sabe do que eu tô falando. Traduzindo, né, para o português, chama Semana Infernal. E as pessoas, os homens no caso, né, que se submetem a essa semana, passam por treinamento extremamente difíceis, que levam, assim, o seu corpo no limite. E ele decidiu passar por esse treinamento, só que para conseguir fazer o primeiro treinamento tem condições, então tem peso, tem altura e ele era obeso. E quando ele ligou para fazer esse treinamento, riram da cara dele, né, quando ele disse o peso e falaram que ele precisaria perder bastante peso para conseguir entrar. E ele estava quase na idade que não poderia mais. Então, foi aí que deu start. Ele corria todos os dias, começou a se dedicar ao máximo, começou a estudar, porque também tem uma prova para entrar, e como eu disse no início do vídeo, ele sempre teve dificuldade na escola, então ele começou a se dedicar ao máximo àquilo. E durante esse período que ele começa a mostrar a transformação dele, ele dá alguns insights valiosíssimos pra gente. Eu vou falar alguns pra vocês agora. A primeira coisa que ele ensina e que é uma regra valiosíssima é a regra dos 40%. É uma coisa que eu levo pra minha vida e tento aplicar, na verdade, né, todos os dias. Ele diz que quando você acha que você atingiu o limite máximo, seja num esporte, quando você tá estudando, você, na verdade, só tá nos 40%, você ainda pode muito mais. Então, gente, reparem, depois que eu comecei a observar isso, eu realmente percebi que ele tem razão, porque às vezes a gente tá lá na academia, aí tá lá. Aí você fala, nossa, meu Deus, começou aquela dorzinha, sabe, dá aquela queimadinha no músculo, a gente fala assim, não, chega, deu. Ou muitas pessoas que nem fazem séries, vou fazer 10, vou fazer 12, às vezes faz 12 e nem doeu, não sentiu nada. E tá ótimo.
Então, comecem a perceber, nem quando você tá estudando, você fala, não aguento mais estudar. Mas você também não insistiu e tentou ficar um pouquinho. Então, percebam que quando você chegar nesse máximo, você ainda consegue ir um pouquinho além. Então, tentem, gente, sempre ultrapassar esses 40%. Vocês vão ver os resultados e vocês vão ficar mais felizes em perceber que vocês podem mais e que vocês conseguem. Outra dica que ele dá, principalmente quando você tá nessa de conseguir ultrapassar esses 40%, é o pote de biscoito. Ele fala que na infância dele, ele não tinha, a mãe dele, né, não tinha condições de dar doces ou outras coisas, então eles tinham um pote de biscoito em casa e quando ele, sei lá, ia bem na escola, fazia alguma coisa assim, a mãe dele dava um biscoito, assim, na forma de recompensar ele, sabe? Então, ele começou a ver conquistas dele, coisas positivas que ele fez, como um pote de biscoito. Quando você tá num momento ruim, você pegar essa lembrança, resgatar isso no seu pote de biscoito e lembrar que, poxa, quantas vezes você não estava passando uma dificuldade ou você estava numa situação que você achou que não ia conseguir sair e conseguiu sair? Então, monte seu pote de biscoito, coloque suas conquistas ali, porque é muito gratificante. Quando você estiver numa situação, você lembrar, poxa, já passei por isso em determinado tempo e eu consegui superar isso, então eu sei que eu tenho capacidade, que eu tenho força e vou conseguir superar isso aqui também. Outra coisa que ele fala é muito sobre mindset, sabe? De quando você coloca na sua cabeça que você não vai conseguir, o seu corpo se ajusta a isso. Então, você tem que sempre pensar, está difícil, eu vou começar a quebrar isso aqui aos poucos, vou fazer um pouco até eu chegar. Não adianta você, sei lá, pegar 10 quilos e achar que vai levantar 100 porque você vai passar dos seus 40%. Não, você vai se lesionar. Então, consigo 10 hoje, amanhã eu vou colocar mais 5, depois mais 5, depois mais 5. E com o passar do tempo, você vai ver que você vai chegar no seu objetivo. A gente precisa iniciar e aos poucos até chegar ao nosso objetivo final. David, ele fala muito, muito, muito no livro dele que o sofrimento mudou a vida dele. Se vocês olharem a trajetória, todas as coisas que ele passou, todo o processo dele correr e ir ao máximo mesmo, gente. Tô falando de ir ao máximo, ao extremo, dele sangrar, dele se machucar. Eu acho muito, eu não faria. Mas é uma história incrível. O David Goggins tem uma história de vida incrível, conquistou coisas incríveis. Muitas das coisas que ele fazia era para conseguir doar dinheiro para instituições de caridade. Então, assim, é uma história de vida que vale a pena ler. Tem muitos outros conselhos e dicas legais nesse livro. Se vocês quiserem saber um pouco mais, se vocês quiserem mais um vídeo sobre esse assunto, deixem um comentário aqui. Por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que levem parte dessa filosofia para a vida de vocês, porque transforma. Você pode compartilhar esse vídeo também com uma pessoa com qual você se importa, você acha que esses conselhos e dicas do livro vão ajudar ela também. E é isso, deixa seu like, um comentário, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e um beijo, gente, até o próximo vídeo.